instituições com as quais a gente tem que se relacionar. No caso de quem empreende, a gente tem que se relacionar, na verdade, não é com o governo, é com governos, um monte de órgãos, não é, que estão aí, cada qual com uma atribuição, uma competência, uma cultura, e a gente, isso na verdade não é consolidado no país ainda como ecossistema. Esse é um dos problemas que tem muito a ver com esse tema que a gente vai discutir: ambiente de negócio, marco regulatório, né? A gente tem Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, só para dar 3 exemplos, né? E a gente vive num país, na verdade, que a gente percebe na relação, se você falar de marco regulatório, é regular o que a gente faz, né? E que obviamente implica no ambiente que a gente vive, as nossas empresas, né? Elas se inserem, nossos empreendimentos. E a gente percebe uma elevadíssima aversão ao risco, né? No Brasil, você antes de pensar, já é impulsionado para pensar no risco. Pô, primeiro você tem que pensar no que você vai fazer, na ideia, né? Na entrega, na agregação, no que vai rolar de bacana. Mas aqui tem essa coisa do risco. Isso se soma a uma coisa muito grande, a desconfiança. Está tendo uma coisa muito legal agora, não sei se vocês viram, está rolando no Congresso, é a MP da Liberdade Econômica, né? E o grande pressuposto por trás dela, assim, o grande sinal de mudança, é essa coisa da confiança, né? Se a gente num país não confiar em quem quer colocar seu tempo, seus recursos, sua criatividade, suas relações, se não confiar nessas pessoas que querem fazer isso para produzir coisa boa, mudança, inovação, vai confiar em quem? Então, que esse fundamento, essa questão cultural da desconfiança, né, que tem muito a ver com essa coisa do risco, não pode correr risco, então vamos ficar de olho para ver se não traz risco. E a gente traz um traço muito presente na nossa cultura, e a gente tem que saber que isso existe para lidar com isso, porque isso está por trás de muitas das coisas que impactam a nossa vida de empreendedor. Que é o seguinte: do mesmo jeito que muita empresa que desenvolve um produto na economia tradicional, desenvolve um carro, eles vêm fazendo facelift no carro o máximo possível, depois construir um carro novo, design novo, novos formatos, novas peças, que está caro. Então tem que alongar o ciclo do produto. Na burocracia tem que alongar o ciclo do problema. A burocracia tem uma cultura de alongar o ciclo do problema. Quanto mais tempo o problema existir, mais tempo estou com o meu trabalho garantido. Então a gente tem esse pano de fundo, mas o bacana é que a gente está na hora de grandes mudanças. A gente está vendo essas coisas rolarem, só para fazer a bola rolar. A gente viu a questão do investidor anjo, a gente está vendo esse MP da liberdade econômica, a gente está discutindo agora um marco legal, né, da startup, empreendedorismo inovador. Tem muita coisa legal rolando, né? E para vencer, para fazer cultura nova, para trazer uma percepção nova de que risco é bom, risco é necessário, risco é salutar, mudança é coisa boa, e principalmente de que tem uma enormidade de visões diferentes das coisas, perspectivas diferentes de tratar dos problemas ou das dores, né? E gente criativa, preparada, especializada, conectada, inspirada, motivada, que são coisas que a gente vem, e a gente dá por enquanto esse apelido aí de startup, que quer inclusive discutir se precisa de uma caracterização legal, etc. e tal. Então a gente vai falar um pouco disso tudo, né? E a discussão passa por isso tudo. Assim, eu agradecer ao Marquinhos por passar a palavra e vou rapidinho passar a palavra para os nossos debatedores. São 3 especialistas, são 3 pessoas que vivenciam esse tema, não são só teóricos, tem teoria, mas põe a mão na massa há muito tempo, e com 3 perspectivas, eu diria, um pouco diferentes, não é? E eu vou pedir que os próprios debatedores se apresentem rapidamente. O que está fazendo aqui? Por que você está aqui? O que você está fazendo? O que te trouxe aqui?
estando aqui, como é que olha para essa questão do ambiente legal e um pouco o que está rolando, o que é que isso tem a ver com a vida de quem está aqui, com quem está aqui nesse summit, milhares de pessoas estão aqui, e um pouquinho o que a gente espera das pessoas que estão aqui. Porque essa visão também que a gente é só cliente das coisas, as coisas acontecem em Brasília, a gente fica aqui olhando e esperando. Esse não é o nosso mundo, esse não é a pegada da startup, a gente faz acontecer, traz ideia nova, e tem que trazer ideia nova nesse tema também. O Congresso Nacional não é um bicho-papão não, aquele negócio tem que funcionar, e esse tema está super quente lá dentro, o pessoal está muito sensibilizado, porque acredita que o Brasil, esse Brasil bacana que a gente merece, virá essencialmente de quem está aqui. Tá bom? Então, vou passar primeiro aqui para o Igor, do Ministério da Economia. Nós temos 2 ministérios atuando em dobradinha, que é Economia, Ciência e Tecnologia, não é isso? Então, essa é a forma bacana de trabalhar. Coisa boa, tem que ter muita gente envolvida. Igor, por favor. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos e a todas. É uma honra estar aqui e participar desse painel falando de um tema tão importante que é o marco legal das startups. Antes de eu até me apresentando, a Igor Nazaré, né, da Subsecretaria de Inovação do Ministério da Economia. Mas antes da gente falar um pouquinho do que tem no marco, eu queria comentar um pouco da maneira que ele foi construído, do como o marco foi construído. Esse marco ele já nasce de uma percepção, e assim, do dia zero, ele já nasceu assim, de um diagnóstico que nós, os burocratas em Brasília, terno, gravata, nós não sabemos quais são as dores, quais são as dificuldades, quais são as barreiras que as nossas startups, que os nossos investidores enfrentam. Então esse trabalho ele nasceu do Ministério da Economia, do MCTIC, junto com a sociedade civil organizada que já trabalhava no tema também, com a Dynamo, com a B Startup, Anjos do Brasil, a BVCAP e diversas outras associações. O trabalho de construção do marco envolveu, para vocês terem ideia, o texto que foi para a consulta pública envolveu 160 pessoas na construção daquele texto. Foram 160 pessoas dedicadas a identificar quais são as principais barreiras, quais são as principais dificuldades e quais são os instrumentos e políticas públicas que precisam ser criadas para que a gente pare de atrapalhar a vida das startups e comece a contribuir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, nós colocamos a consulta pública no meados de maio até o fim de junho. E por que a gente colocou em consulta pública esse documento? Porque a gente sabia, mesmo que o texto já tinha sido elaborado com 160 pessoas, a B Startup, Dynamo, a BVCAP, Anjos do Brasil, diversas outras associações com startups, em grandes empresas que não eram mais startups e por aí vai, nós sabíamos que precisávamos de uma contribuição do Brasil inteiro, dar a oportunidade para que todas as startups entrassem, visse se aquele texto aquilo que estava sendo proposto resolveria ou não, se estava faltando alguma coisa. E nós recebemos 711 contribuições no marco legal, e dessas 711, cada uma delas tem sugestões em vários pontos, que somam aí mais de 4.000 sugestões de alteração. Em linhas gerais, então, toda a contribuição que foi recebida foi muito positiva em relação àquilo que tinha sido posto, claro, já tinha sido feito com quem está na ponta sofrendo essas dificuldades, então foi colocado e tivemos um apoio muito grande. Novas sugestões vieram, por exemplo, o sandbox regulatório, a questão de vistos e outros pontos que foram colocados na consulta pública que não estavam originalmente. E a consulta pública ela foi dividida, na verdade, o trabalho que foi desenvolvido em 4 temas específicos, e eu acho que isso é importante para vocês entenderem a importância disso no dia a dia de vocês. Em 4 temas específicos: ambiente de negócio. E para cada um desses a gente tem algumas propostas. Por exemplo, em ambiente de negócio você tem lá a questão da SA simplificada. Como é que você apoia uma empresa a se tornar SA de uma forma mais simples, menos burocrática e com um custo muito menor. Tem uma outra de responsabilidade solidária. Um empreendedor que por alguma razão a startup não deu certo,
e ele tem um débito tributário, você não pode responsabilizar aquele empreendedor de boa-fé, a não ser que tenha cometido algum crime. Então, é outra proposta que está lá. Temos um segundo eixo de facilitação de investimentos. E aí a gente tem algumas propostas, uma delas, por exemplo, é você destinar os recursos de P&D obrigatório de petróleo e gás e de energia elétrica, da ANEEL e da ANP, você poder destinar a FIPs que vão investir em startups. Temos também, por exemplo, na parte 1, um terceiro eixo de trabalhista, onde a gente propõe a questão do stock options e como é que a startup usa a participação acionária para atrair e reter talentos. A gente sabe que as startups elas estão disputando aí pessoal com grandes empresas que têm condições de pagar salários muito melhores, muitas vezes. Então, como é que você atrai dando a participação acionária, estimulando, engajando aquele cara? E, por último, nós temos um eixo de trabalhista, de compras públicas. Esse eixo de compras públicas é basicamente como é que a gente usa o poder de compra do Estado para apoiar o desenvolvimento de startups, como é que a gente usa as startups para resolver problemas de governo de uma forma muito mais rápida e de preferência sem burocracia, algo que é um desafio eu acho, hoje no nosso processo de compras. Então, em linhas gerais, esse foi aquilo que está no marco legal. De novo, novas propostas chegaram, e temos aí, eu dei 2 exemplos. A consulta, ela é um ponto que eu acho que é importante, que sempre acaba surgindo nas discussões, é a questão do por que tinha parte da consulta com texto, com proposta de artigos específicos e outra com pergunta. É que alguns temas, nas discussões do grupo, nós não chegamos num consenso. Vou dar um exemplo aqui, o conceito de startup. O conceito de startup, toda vez que você começa, está aqui o Kiko, a grande defensor dessa discussão, mas toda vez que a gente começa a discutir, cada um tem um ponto de vista, uns acham que tem que ter um conceito mais abrangente e cada órgão vai regular o seu, só que aí o tamanho, o número de startups fica muito grande. Se você vai pensar em instrumentos fiscais ou qualquer coisa do tipo, fica difícil porque o público é muito grande. Outros defendem que tem que ser mais restrito, que aí sim você consegue pensar em instrumentos específicos de incentivo fiscais e outros que vai ter uma resistência muito menor para aprovação do projeto de lei. Então esse é um exemplo, a gente não tinha consenso e a gente colocou como forma de perguntas para que vocês pudessem nos dar, para que o ecossistema de empreendedorismo inovador pudesse nos dar o guia do que tem que ser esse tema. E outras que também foram colocadas, de tributário, trabalhista, que a gente precisava de sugestões e identificar quais eram os problemas. Mas, em linhas gerais, desculpa ter falado tanto, Bruno, mas dando um resumo do processo e do que tem no marco, é isso. Obrigado, viu? Bem, então agradecer o Igor aqui, essa visão aí meio do tempo, o que está rolando, né, na consulta pública. E é importante dizer, Igor, depois, né, que pé que está e que nível de contribuição e que tipo de contribuição ainda cabe, né? Contribuição técnica e contribuição também de pressão política. Se me permite, Bruno, fazer uma justiça, porque eu não citei aqui diversos órgãos. Quando eu falei dos 160, são 50 privados e 50 instituições privadas e 20 públicas. E o SEBRAE participou ativamente nesse processo. O SEBRAE foi um ator fundamental em uma série de propostas que foram acrescentadas graças à sua equipe e à sua liderança. Tá bom? Pois bem, então vamos passar a palavra agora para o Felipe, que o governo, uma associação, e nós vamos em seguida falar o empresário, apesar de você ser empresário também. Por favor, Felipe. Legal, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem bom. Me apresentando, conhece meu nome é Felipe Matos. Eu tenho trabalhado nos últimos 20 anos com vários chapéus diferentes no universo do empreendedorismo inovador, como empreendedor, como investidor, como acelerador. Tive também uma atuação na área de políticas públicas, né? Eu fui diretor de operações do programa Startup Brasil no governo federal por 2 anos e meio. E de volta para o universo de empreendedorismo, hoje eu atuo numa startup de alto crescimento, já aí E eu diria que esse tema do marco legal está na vida de empreendedor, que acho que são... Aliás, deixa eu perguntar para vocês, quem é empreendedor aqui? A maioria, legal. Quem é de algum órgão de apoio de política de impulsão?
que não é nenhuma dessas duas coisas. Alguns poucos. Legal. Então, estou falando com uma maioria de empreendedores, né? E aí, falar das dificuldades do empreendedorismo do ponto de vista do marco legal, que traz a burocracia, a carga tributária alta, todas as dificuldades, é chover molhado, a gente já sabe de um monte de problema que a gente tem. E eu acho que, até pegando um pouco da sua provocação, mais do que ficar reclamando, né, que é o que a gente faz muito como empreendedor, é a gente tomar uma ação nessa história. E aí, depois que eu tive a oportunidade de passar pelo governo, né, e ver um pouco como é que funcionava do lado de dentro e sair, eu vi muito essa necessidade, assim, falando com os meus amigos empreendedores, sabe aquelas conversas que você vai às vezes para a mesa do bar. Eu lembro da conversa quando nasceu o Dino, eu estava na mesa do bar, reclamando do governo, como era difícil empreender, porque a burocracia estava lá. E aí a gente falou, putz, vamos fazer alguma coisa, além de reclamar, e foi assim que surgiu o Dínamo, que é uma associação, né, sem fins lucrativos, de pessoas que representam vários papéis e instituições do ecossistema de empreendedorismo. Então, tem a gente da Associação Brasileira de Startups, da Andes do Brasil, da BVCap, tem aceleradoras, tem advogados que advogam no tema empresarial, enfim, empreendedores. E a gente começou a trabalhar para como é que a gente consegue criar sugestões ou, enfim, ações mais propositivas para, junto com o poder público, né, poder melhorar o nosso ambiente regulatório que tem tantos problemas, né? E na primeira fase do Dínamo, a gente fez muito estudo, então a gente foi entender as melhores práticas pelo mundo, como funciona esse marco legal em outros países que estão mais desenvolvidos nesse tema, quais são os principais problemas e, principalmente, onde a gente precisa mexer, né? Porque apontar o dedo e falar, tem um problema aqui, isso acho que talvez seja mais fácil de fazer, mas dizer como é que a gente faz para resolver o problema, o que precisa mudar, aí já é um pouco mais difícil. E que exemplos a gente pode usar para se inspirar. Então, um pouco desse trabalho surgiu a proposta de uma mudança no marco legal, porque a gente tem, os problemas eles são tão amplos e tão diversos, né? Então, do trabalhista ao societário, do problema de ter uma limitada, quando você abre lá a sua sociedade limitada e ela não é o mecanismo ideal para você, por exemplo, receber investimentos, ter movimentação societária, que é algo muito comum para startup. Aí tem a responsabilidade jurídica do investidor anjo, que coloca dinheiro e se a startup tem um problema, ele pode vir a ser responsabilizado por algum débito daquela empresa, isso não faz sentido. Aí você tem, se essa limitada tiver algum investidor que seja uma pessoa jurídica, uma aceleradora, ou que participe de grupos de ele já não pode estar no Simples, aí perde benefício fiscal. Por outro lado, se você vai na SA, é muito caro, precisa de publicação. E aí, para o investidor, falta incentivo, ele tem incentivo fiscal em várias outras modalidades de investimento, até de muito menos benefício produtivo, e para ser um investidor anjo é penalizado 2 vezes, a gente não considera preto. Então, tem o trabalhista, stock option, se eu tenho uma startup e quero dar ações ou opções de ações para atrair talento, isso é visto pela legislação trabalhista como um benefício que precisa ser tributado, e aí é um problema, e por aí vai. Então, tem uma lista, de investimento tributado com renda fixa, tem uma lista infindável de problemas, e a gente entendeu que uma boa proposta de solução seria, vamos pegar um conjunto desses problemas e criar uma proposta de um novo marco legal, que possa fazer modificações em várias áreas da legislação para tentar criar um ambiente, um pacote, um ambiente um pouco mais propício para as startups de tecnologia. E aí viemos, desde então, dialogando com o governo, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto outras instituições, como o próprio SEBRAE. E nessa nova gestão a gente encontrou um espaço maior de diálogo, e aí esse trabalho biministerial, do Ministério da Economia e da Ciência e Tecnologia, foi criado junto com a sociedade organizada para a gente construir uma proposta mais ampla
um ponto importante também, não adianta só ter uma proposta e jogar lá no Congresso, né? Se ela não tiver vindo de um momento de diálogo, tanto com o ecossistema, para ela ter legitimidade, quanto para o próprio governo, para que quando ela chegar lá, ela não encontre um monte de barreiras, dificilmente você consegue implementar alguma coisa. Né? Pode ter uma proposta interessante, mas vai chegar na Receita Federal que nunca foi ouvida e eles vão dizer não, porque gera desoneração. Então tem um trabalho importante de diálogo, né, que precisa acontecer com todos esses agentes, e acho que esse é um dos nossos papéis, né, como organização de advocacy, né, de representação da sociedade civil, para fazer com que esses temas possam andar. E aí, hoje, dentro do marco legal, a gente está num processo, como o Igor falou, onde a consulta pública aconteceu, né, a gente, como Dínamo e as diversas entidades que compõem, buscam participar ativamente do processo, né, desde do processo que construiu o primeiro texto, como na política pública, na consulta pública, perdão, e agora a gente vai chegar num momento que é crucial, né, que é quando esse texto de projeto de lei chega no Congresso Nacional. E é a hora onde a gente, ecossistema, né, e vocês, principalmente, tem um poder muito grande, né, de falar com o seu representante, com o seu deputado, sua deputada, para pautar a importância desse tema e, principalmente, garantir que, no processo de tramitação, os pontos importantes permaneçam, né? Porque, como a gente sabe, uma vez que se chega no Congresso, pode ser alterado, vão vir críticas, vão vir novas propostas. Algumas podem ser muito positivas, outras nem tanto. Às vezes se desvirtua alguns objetivos originais, então a gente precisa estar muito atuante para que esse processo aconteça rápido e principalmente bem, né? Dentro dos pontos que a gente acha que fazem mais sentido. E para isso a gente precisa primeiro concordar nesses pontos, né? E ter esse consenso é difícil. O que é uma startup? Difícil pra caramba. Mas acho que o nosso papel é esse, e vocês podem